Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Bassi e o vídeo de hoje eu estarei resolvendo o último exercício que eu deixei no Facebook no dia 4 de maio. Foi uma questão que caiu no último exame do CRC, tá? Agora de 2016. É a questão número 12. E é um exercício que ele trabalha muito com a estrutura do resultado do exercício, o nosso DRE, ok? Então é um exercício que antes da gente resolver, a gente precisa saber qual é a estrutura do DRE. Então eu coloquei aqui para vocês o modelo básico do DRE, tá certo? Então a gente vai dar uma abordada na estrutura e depois a gente resolve o exercício, beleza? Então o nosso DRE ele tem a função de demonstrar o resultado do exercício. Tá? Através dele, o usuário da contabilidade ele consegue enxergar o que originou ou quais as principais contas que originaram o resultado do exercício. E esse resultado ele pode ser um lucro, um prejuízo ou um resultado nulo, tá? Não deu lucro nem prejuízo. E a estrutura começa com as operações em continuidade. Operações em continuidade é tudo aquilo que a empresa trabalha, tá? São aquelas operações contínuas, que elas estão em operação, tá certo? E a gente começa o DRE com a receita bruta de vendas, que é o nosso faturamento. Então, antes da gente pensar em ter lucro, primeira coisa a gente precisa pensar em vender. Então, a primeira linha do nosso DRE é receita brutas de vendas. Depois, nós temos uma conta redutora dessa receita bruta, que nós chamamos de deduções da receita. Essas deduções envolvem abatimentos, devoluções de vendas, ok? Tudo aquilo que diminui o seu faturamento. Então, nós chamamos de deduções da receita. Receita bruta menos deduções, nós vamos chegar na receita líquida, tá? Que é aquele faturamento já líquido dos impostos sobre vendas, sobre devoluções de vendas, sobre abatimentos, ok? Para a gente ter vendido, nós precisamos ter um custo. E aqui nós colocamos o quê? O custo do produto vendido, no caso de uma indústria que produz alguma coisa, ela transforma. Custo da mercadoria vendida, no caso de um comércio, que do mesmo jeito que ele compra, ele revende. E o custo do serviço prestado, no caso das prestadoras de serviço. Okay? Então nós sabemos que toda receita está vinculada a um custo. Então receita líquida menos o custo, nós vamos chegar no primeiro lucro, que é o lucro bruto. Okay? O lucro bruto, se você observar, ele é o coração da empresa, vamos dizer assim. É o faturamento menos o custo, menos os impostos sobre as vendas, sobre as deduções, e nós chegamos no lucro bruto. Ok? Só que para esse lucro bruto acontecer, só que para esse coração bater, nós precisamos também de outros órgãos, fazendo uma analogia ao corpo humano, que são as nossas despesas operacionais. São despesas que suportam a operação da companhia. E aqui nós temos as despesas comerciais, tá? São as despesas com publicidade, marketing, comissões de vendedores, né, campanhas comerciais que a empresa venha fazer. Então observe, eu nunca vou pensar em vender se eu não tiver, por exemplo, um vendedor para executar essa venda. Tá? É por isso que eu faço sempre essa analogia ao corpo humano. Aqui é o coração, vamos dizer. E as despesas operacionais são os outros órgãos. Né? E nós não vivemos só com o coração. Nós também temos dentro das despesas operacionais as despesas administrativas, aquelas despesas que fazem parte da administração da empresa. O departamento financeiro, o departamento contábil, o pessoal lá da logística, enfim. Tá? Depois nós vamos ter aqui um resultado proveniente de participações em coligadas. São aqueles resultados de equivalência patrimonial que você já deve ter estudado. E eu coloco sempre mais ou menos porque vai depender. Né? De repente você fez um investimento que te gerou um resultado positivo, ele vai entrar no seu DRE somando ao lucro. Caso você tenha feito um investimento e esse investimento deu um prejuízo, você vem com ele diminuindo o seu resultado. Ah, Rogério, eu tenho participações em várias empresas. Como é que eu faço? Uma deu lucro, outro prejuízo.
puxa o líquido, o resultado líquido de participações em coligadas. Ok? Bom, lucro bruto menos essas despesas operacionais, nós vamos chegar no lucro antes do resultado financeiro. Tá? Aqui a gente separa as despesas provenientes aqui da operação com aquelas referente a financiamentos, a empréstimos que você venha obter no mercado, aplicações financeiras. Então, nosso DRE a gente dá uma separada, tá? O que é operação pura e o que é uma operação, vamos dizer assim, secundária, tá? Então, aqui o resultado financeiro, a mesma coisa, mais ou menos. Se você tem mais empréstimo tomado, provavelmente você vai ter mais despesas financeiras. No caso, sua empresa for uma empresa aplicadora de recursos no mercado financeiro, provavelmente você vai ter uma receita financeira. Para o DRE, coloca o líquido. Ok? Bom, lucro bruto menos as despesas operacionais. Nós chegamos no lucro antes do resultado financeiro. Incluímos o resultado financeiro. Nós vamos chegar num outro subtotal, que é o lucro antes dos tributos. Ok? Esses tributos aqui, entendam os tributos diretos ao lucro. Isso significa imposto de renda, contribuição social. Aqui em cima são os impostos indiretos, tá? Que são aqueles impostos provenientes do faturamento. ICMS, IPI, PIS, COFINS, enfim. Okay? ISS, no caso uma prestadora de serviço. Então, o lucro antes dos tributos menos os tributos, nós vamos chegar no resultado proveniente dessas operações em continuidade, que são as operações que você toca o dia a dia da sua empresa. Okay? No nosso DRE, nós também temos uma figura das operações em descontinuadas. Tá? O que são as operações descontinuadas? São resultados provenientes de algo que você vai parar ou parou de operar dentro da sua empresa. Um exemplo, às vezes você tem uma linha de produção que você vai desativá-la. Isso daí vai te gerar um resultado. Pode ser um ganho ou uma perda. Você está fazendo uma venda de um imobilizado. Quer dizer, você está vendendo imobilizado, esse imobilizado vai descontinuar. Ele não vai fazer parte mais da sua operação. Então, esse tipo de transação em operações descontinuadas, ela pode também te gerar um ganho ou uma perda. E você vai colocar aqui o resultado líquido dessas operações. Ok? Então, essa é a nossa estrutura do DRE. E você vai chegar no seu lucro líquido do exercício. Ok? Então, essa questão que caiu no CRC, ele deu alguns dados, né, em 31/12/2015, colocando alguns saldos de contas, e todas as contas provenientes do DRE. E no final ele pergunta, né, qual o resultado bruto, qual o resultado líquido da operação, enfim, nós vamos ver aqui o que ele está perguntando. Mas o que eu queria estar passando para vocês, o principal é você entender essa estrutura do DRE. Tá? Rogério, eu preciso decorar o DRE? Eu costumo dizer o seguinte, de tanto a gente usar o DRE, porque isso aqui é uma peça, isso aqui é um resultado do trabalho do contador, tá certo? Então, de tanto você fazer, você automaticamente vai acabar lembrando da estrutura, você vai acabar entendendo como monta o DRE. Tá? E se você parar para pensar, tem uma ordem lógica aqui. Tá? Você começa com as vendas, tem um custo atrelado a essas vendas, tem os impostos sobre as vendas, mas para que essas vendas aconteçam, ela precisa de um suporte, que são as nossas despesas operacionais. Tá? São aqueles departamentos que suportam a realização dessa venda. Depois você vai ter o quê? Resultados financeiros, tá? Empréstimos bancários, aplicações financeiras que te geram um resultado financeiro. Você vai ter o imposto de renda e contribuição social, tá certo? Que são os tributos diretos ao lucro. Tá? E por fim você vai deduzir ou incrementar os ganhos ou perdas com as operações em descontinuidade. Okay? São aquelas que você está parando de operar. Então, o dia a dia vai fazer com que você acabe lembrando dessa estrutura. Tá? Ah, eu não trabalho na área. Então, você tem que praticar com os exercícios. Okay?
pratique. A nossa profissão é muito a prática, tá certo? Muitos alunos me perguntam, Rogério, eu não trabalho na área, eu tenho uma certa dificuldade. Ok, essa dificuldade só vai ser sanada enquanto você não estiver trabalhando na área com a prática de vários exercícios, ok? Então não adianta você assistir a aula, ver o modelão e não praticar, tá? Então a dica que eu deixo aí é pratique bastante, beleza? Então vamos lá. Eu estou com o enunciado aqui do exercício. Então, uma sociedade empresária em 31/12/2015 apresentava os seguintes saldos, tá? Ele apresentou lá um custo de mercadoria vendida, despesas administrativas, despesas de vendas, despesas financeiras, perda com operações descontinuadas, receita bruta de vendas, enfim. Tá? Então, no próprio enunciado de exercício, você tem lá as contas e os respectivos saldos. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas contas e encaixá-las aqui no nosso DRE. Tá? Para adiantar, eu já fiz isso aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó. A nossa receita bruta de vendas, ele deu lá um saldo de 662.466. Então é a primeira conta no nosso DRE, receita brutas. Ele também deu duas contas que compõem a dedução de vendas. São os impostos sobre vendas, tá certo? E vendas canceladas. Aqui eu já totalizei tanto os impostos quanto as vendas canceladas. Então é uma conta que deduz a receita bruta. Então a nossa receita bruta de 662.466 menos as deduções, totalizando aqui 57.415, nós vamos chegar numa receita líquida de 605.051, ok? Dando sequência, ele também informou para a gente o valor do CMV, tá? O CMV é de 154.575. Então eu coloquei aqui o saldo da conta do CMV, respeitando a estrutura do DRE, perfeito? Receita líquida menos CMV, nós chegamos no nosso lucro bruto, que é o primeiro lucro aí. Despesas comerciais, ele também informou para a gente uma despesa de 77.288, ok? Despesas administrativas, também no enunciado, 86.121. Participações em coligadas, no nosso exercício, ele não propôs nenhum saldo referente a essa conta, então eu coloquei aqui 0. Nosso lucro antes do resultado financeiro, 287.067. E aí ele também trouxe para a gente receitas financeiras e despesas financeiras. Eu já peguei os dois saldos, um menos o outro, receita menos despesas financeiras, um menos o outro, e coloquei no nosso DRE o valor líquido, que no caso deu um prejuízo, uma despesa financeira de 2.209, ok? Então, o nosso lucro antes do resultado financeiro, menos o resultado financeiro, nós chegamos no lucro antes dos tributos, 284.858. Lembre-se, esses tributos aqui são os tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, que no exercício ele não citou. Ele citou tributos sobre vendas, que é o que nós colocamos aqui em cima na dedução. Okay? Então, para não confundir, às vezes você vê lá tributo, já coloca ele aqui embaixo. E se de repente ele pede qual o valor do lucro bruto, tá certo? Você não vai estar